Amém. Bom dia a todos. Aqui estamos, né? Os que estão nos ouvindo desde sexta-feira à noite já não estão mais me ouvindo. Quando a gente está em uma comunidade, o culto congregacional ele tem sentido comunitário, você anda por vários caminhos. Desde a hora que você entra, eu sento ali com a Lise e olho e digo para ela assim: o Abílio parece o Augusto Nicodemos quando era novo, né? Não, você já viu? Porque a turma conhece o Augusto Nicodemos agora, né? Depois do boom de internet, mas a gente conhece a parte nordestina da igreja presbiteriana, Josafá Vasconcelos, Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos novo era o Abílio. Aí eu olhei e disse: gente, aqui é outro nível. O Augusto Nicodemos toca no grupo de louvor, né? Os caras estão em outro nível. E aí tem essa ideia comunitária, mas ao mesmo tempo você passa por um louvor muito gostoso e depois tu toma uma parada como uma oração dessa que nós tivemos que fazer. E aí quando você chega num domingo de manhã, você sabe que aqui dentro tem inúmeras expectativas. Eu sei que vocês estão numa série de apologética. E aí eu tenho que hoje trabalhar com um tema que para mim é a primeira vez que eu vou trabalhá-lo fora do mundo acadêmico. É a primeira vez que eu vou tirar ele da Torre de Marfim e tentar dialogar com uma comunidade. Então pode ser que ele seja um pouco pesado, mas eu vou ser rápido, então cansa menos. Esse é o último trabalho científico, acadêmico que eu produzi, em resposta a um questionamento que estava me incomodando muito, me incomoda muito, que é a questão das possibilidades do cristianismo nessa Europa pós-secular. Vamos a umas coisas primeiro. Tem 3 nomes para vocês colocarem em filhos que é fenomenal. Tá? 3 palavrinhas gregas que vocês podem pôr num filho, vai ser lindo. A primeira é querigma, a segunda é catequese e a terceira é parinese. Vai ficar legal vocês chamarem isso para a mesa, as 3 assim. Esses são os 3 modelos de pregação que existem na Bíblia. Querigma é tudo aquilo que aborda a pregação que vai da encarnação à ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós estamos pregando a alguém que não conhece o Senhor, nós estamos fazendo uma mensagem querigmática. Ou seja, o objetivo daquela mensagem é que ao final a pessoa aceite ao Senhor. Existe uma palavra que os crentes, em especial em língua portuguesa, se arrepiam, é quando a gente fala assim, catequese, né? Porque eles dizem, da igreja católica, não é? Catequeses é qualquer ensinamento em que você faz a introdução de alguém em um credo religioso. Então você pregou o querigma, uma pessoa aceitou, você faz a catequese, que é o quê? A iniciação dessa pessoa em uma nova fé, no caso, na fé cristã. E existe um terceiro segmento que é a parinese, que é a mensagem que visa levar o que já é edificado na fé ao crescimento cristão. Quando vocês estão trabalhando com uma série de apologética, o que eu vindo de fora chego e penso, né, é assim: todo mundo já é salvo, todo mundo já está fundamentado na fé, então é para crescer. Então tem que ir para cima, né? E crescer dói. Não sei se você sabe, crescer dói. Então exige que você pense mais. Então nem todo culto vai ser aquele que você vai dizer assim: Deus, eu queria ouvir isso que ele vai falar. Então eu acho que hoje é mais para ele te ensinar assim, o que você veio fazer na Europa, né? Que nós viemos para muito mais do que muitos fazem. Tem 3 perguntas que precisam começar norteando a nossa ideia aqui hoje.
Que futuro tem o cristianismo no contexto europeu pós-secular? Dou referência para vocês de países como Luxemburgo, Espanha, Portugal, em que o número de evangélicos chega a 1%. Portugal, o número de evangélicos é 1%. Em Espanha, o número de evangélicos é 0,9%. E aí eu vou mais longe. Se as comunidades latinas voltarem aos seus países de origem, esse percentual em Portugal cai para 0,3% e em Espanha para 0,4%. Ou seja, existe um resquício de nativos evangélicos, e quem são os evangélicos que estão aqui hoje é da comunidade latina. Ou nós temos a realidade que aí os meninos, os que estão aí da Holanda nos dirão, que em Holanda você tem 100% quase que da população evangélica. Por quê? Porque o Estado lá não é laico. O Estado lá é presbiteriano. Então todo mundo lá já nasce predestinado. O cidadão pode ser o que for, tudo isso e mais um pouco, e ele te diz assim: não, eu já sou eleito. Eu digo: ok. Há um partido político lá que eu não posso citar aqui, de um segmento que em outros países seria crime, mas que, no entanto, todos nascem evangélicos. Então, você tem países de evangélico nominal, como Alemanha, Holanda, mas que, no entanto, vivem totalmente alienados do evangelho. O berço do pensamento anticristão é a França. Se você quiser ficar bom em apologética, vá viver na França. O autoespiritismo e os movimentos filosóficos de confrontação ao evangelho são franceses. Essa igreja do brasileiro chega e cai aqui e não entende muito bem que futuro o cristianismo tem nesse lugar. A segunda pergunta é: que relevância o cristianismo tem ainda na cultura europeia? Se você não parou para se fazer essas perguntas, você está bem fora da casinha. Você não sabe o que você está fazendo nesse continente. Se você não se perguntou ainda que futuro o cristianismo tem aqui, se você não perguntou ainda que relevância o cristianismo tem na cultura europeia. Vocês querem ver coisa simples? A maioria dos nomes aqui são assim: Maria, João, né? A Thalita aí não, né? Nós temos o português do Thalita, que ele é João. E aí você vai pegar a Thalita ali, né? O João não tem, né? Aí o João falando comigo e a Thalita, eu já sei, porque quando eles falam assim, pronto, eu sei que isso significa ponto final, né? A moral da história é que esses nomes, se você pegar, eles estão diminuindo na sociedade europeia, os nomes bíblicos, profundamente. Aí você olha e diz: isso é só um detalhe, é porque os nomes são modernos. Não. A alienação bíblica deixou que a sociedade não mais, ou a sociedade não tem mais por costumes colocar nos seus filhos esses nomes que provém do contexto bíblico. João, Maria, José, não vai ter mais. Por isso que vocês têm tanto Enzo agora, né? Por isso que vocês têm tanta gente com esses nomes novos. Por quê? Porque essa realidade cristã foi desaparecendo. E aqui vem a grande questão: qual é a essência, como a igreja vai responder para manter-se fiéis àquilo que ela crê em uma sociedade que não acredita em nada que ela crê? Como é que você vai se manter crendo e ensinando seu filho naquilo que você crê, quando ele vai ser bombardeado no seu grupo de amigos, na escola, no convívio, na mídia, na sociedade, em uma sociedade que, quando ele falar determinadas coisas, vão dizer: hã?
Então a gente tem 3 perguntas aqui, porque você está num universo em que tudo navega contra você. Hoje nós vivemos na Espanha, e aqui trago dados do José Casanova, a 3ª geração de ateus. Ou seja, o avô era, os pais foram e os filhos já são. Então os filhos hoje não têm nenhuma referência de cristianismo. Os filhos nascem totalmente alienados da ideia de cristianismo. Tanto que Natal na Espanha é um dia normal. Os mais velhos católicos celebram o Natal. As gerações mais novas passam. Lá se tem o costume só do Dia de Reis, porque é quando os meninos ganham carvão ou presente, se se comportaram bem ou não. Então nós estamos vivendo em uma sociedade em que o cristianismo já não é. Isso daqui que vocês têm, essa reunião que vocês têm aqui, já não é. No contexto europeu ela já não é. E vai ter um senhor que ele era por origem protestante, Soren Kierkegaard, né? Os que estão aí devem ter ouvido falar, que ele diz que a grande solução é que o homem é um homus religiosus, ou seja, dentro de todo homem a religião está presente. O homem, quando criado imago Dei, imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança não diz respeito a aspectos físicos. Quando a Bíblia fala de Deus com aspectos físicos, isso é antropomorfismo, ou seja, da forma humana a Deus, para eu e você poder entender. Deus é espírito, Deus não tem mão, braço, olho, não tem essas coisas. Ah, mas Deus sente e ama. Não, isso é antropopatismo. É dar sentimentos humanos a Deus. Deus vive numa outra dimensão, outra esfera. Quando a Bíblia usa essa linguagem, é para acomodar-se, para eu e você entender. Só que dentro de todo indivíduo, e Anselmo de Canterbury vai dizer, na Idade Média, que dentro de todo homem tem a faísca da imago Dei. Ou seja, por mais afastado que o homem esteja de Deus, em algum momento algo dentro dele puxa ele de volta para Deus. Só que quando esse homem tinha essa chispa numa sociedade cristã, ele encontrava várias outras pessoas com isso. O problema é que hoje o homem tem esse insight e não acontece. Vocês vão lembrar do grande pregador inglês, quando Wesley vai dizer assim: minha paróquia é o mundo. Quando você vai até hoje em Londres e vai na casa de Wesley ali, que se tornou museu hoje em dia, ou na paróquia onde ele era pastor, você vai ver que o grande avivamento da Inglaterra acontece quando ele olha para aquele templo e diz assim: não tem que eu estar aqui. E ele pega o seu cavalo e começa a sair de porta em porta de fábrica, e é quando ele diz assim: minha paróquia é o mundo e eu vou atingir o mundo. Eu não sei se eu tenho uma posição boa, não sei até que ponto vai agradar a todo mundo, mas cada vez menos esse espaço aqui, templo, alcançará a sociedade. Cada vez menos esse espaço onde a gente faz culto fará sentido para a sociedade. A tua paróquia hoje, filho, é o mundo. Se você não entender que o missionário, que você está nesse continente como missionário, se você não entender que missionário hoje é o carpinteiro, é o eletricista, é o motorista, o missionário não é mais aquele irmão que a gente chamava na frente, orava, colocava a mão e mandava ele para uma terra distante. Não, missionário é esses meninos que estão na escola, missionário é esses meninos que vão onde você não vai, missionário é você onde você trabalha. Hoje você tem que andar assim, esperando que alguém tenha uma chispa para você dizer: eu tenho a solução, brother. Porque se você não entender isso, você vai ficar orando aqui, e não vai acontecer nada. Essa é uma sociedade que o Nietzsche já dizia: Deus morreu.
E nós estamos falando lá de trás. Essa é a filosofia do Deus morto. Me diz quando eu estiver sendo pesado, porque para mim, não pesado no sentido ético, de porrada, no sentido de estar falando que o pessoal está me olhando, mas não está entendendo, porque eu sei que o assunto é chato. Mas é que ele é necessário. Dentro disso que vocês estão trabalhando de apologética, se vocês não entenderem isso, não vai fazer sentido. Defesa da fé, primeira coisa, defesa da fé é para quem conhece Bíblia. Você conhece Bíblia, você não vai defender fé nenhuma. Segundo, se você não tiver a capacidade lógica de sistematizar as coisas que você crê, você não dialoga com a sociedade europeia. Brasileiro, ele põe uma camisa, tem ninguém? Não. Brasileiro põe uma camiseta com um C desse tamanho e um K desse tamanho, e ele te fala assim: veja, eu estou de Calvin Klein. E você vai no berço das marcas francesas e você não vai ver ninguém ostentando marca. Eu tenho muitos amigos em Paris. E a ostentação em Paris é você sentar num café e falar que filósofos você já leu. Eu acho muito legal. Eu paro conversando com o Davi Vanson e ele vai te falando assim: não, porque a página tal do livro tal está assim, não, o fulano citou no... A conversa deles é assim, profundamente fundamentada. Então, se você achar que você vai impressionar aqui como aquilo, você vai ver que eles têm a mesma camisa, do mesmo jeito. Viram o perfil do Orlando aqui ontem? É exatamente isso. É o cara que você vai olhar assim e vai dizer assim: puxa, o Orlando está aqui um menino. Se você pegou o que o Orlando falou, você vai entender muito do que eu estou falando agora. E ele está fazendo o doutoramento dele em sociologia aqui. Não é mais assim a impressão que você causa, você tem que causar impacto. A igreja está tentando causar impressão, quando na verdade a igreja está aqui para causar impacto. E aí, nós temos duas coisas muito claras: cristianismo e Europa andam de mão dada. Desde que Paulo chega em Filipe e o evangelho chega pela primeira vez na Europa pela Turquia, tudo que nós pensamos em cristianismo. Os nossos feriados são cristãos. Os feriados da Holanda, por exemplo, são protestantes. Pentecoste, Ascensão de Jesus, Páscoa. Não tem outros feriados. A Espanha, todo mundo é ateu, mas adora um feriado de santo. E tem, hein? Gente, não tem como você dizer que Europa e cristianismo não andam junto. A cultura europeia é cristã. E cada vez que você revisitar e se aprofundar, e aí eu tenho um autor que eu citei ontem, eu cito, que eu acho muito interessante que vocês leiam, que é o Paul Tillich, um alemão que desenvolveu teologia da cultura, para você entender a presença do cristianismo na cultura europeia. Você vai entender que não tem como separar Europa e cristianismo, só que também não tem mais como você separar hoje Europa e secularismo. Vocês lembram que o Muro de Berlim caiu? Legal, né? Novembro de 1989, o pessoal vai te dizer assim: ali começou a pós-modernidade. A pós-modernidade, para os que falam de pós-modernidade, começou em novembro de 1989, quando caem os muros de Berlim. Eu trabalho com uma corrente que preferimos chamar de modernidade tardia. Pós é tudo que vem depois que rompe com o que vinha antes. Eu entendo que a modernidade não foi rompida, ela teve continuidade, com outras vertentes. Então eu prefiro falar em modernidade tardia. Nessa modernidade tardia, secularizou três coisas. Primeiro, a sociedade. Quando eu falo em sociedade, hoje você chega num lugar e antigamente se começavam aqui na Europa as coisas com oração. Você encontrava em algumas repartições públicas um crucifixo,
coisas desse tipo, e a religião foi sendo tirada desses lugares. Quando a religião, quando a igreja foi perdendo, em parte foi com isso, quando a igreja foi perdendo a força política dela na sociedade europeia, ela foi ficando de lado numa maneira que isso levou à secularização da sociedade. Ou seja, secularizou a cultura, depois secularizou a sociedade. Vocês querem ver uma coisa? Quantos pais ainda oram para comer com os seus filhos? Nós estamos falando da igreja. Isso deveria levantar a mão, 101%. Não era nem para me perguntar. Quantas casas ainda desenvolvem o ato de sentar com a Bíblia em torno de uma mesa da família e discutir? Era para todo mundo levantar a mão. Por quê? Porque isso não era nem para eu perguntar. O que aconteceu? A própria sociedade, quando tirou Deus da sociedade, da cultura, a cultura tira da sociedade. Quando tirou da sociedade, a primeira coisa que ele fez, eu estava falando com os meninos ontem, bonito isso, não, os meninos ficou bem, né? É nós. A sociedade está vivendo uma coisa que a gente chama de aceleração, que gerou a alienação. Hoje você tem tudo no seu, como dizem vocês, no telemóvel. Vocês têm tudo no telemóvel para poder ter mais tempo, e todo mundo me diz assim: eu não tenho tempo. Bom, como assim? Tudo está mais fácil, mais prático, mas você vai ter cada vez menos tempo, porque você está fazendo cada vez mais coisa, e cada vez que você fizer mais coisa, você tem menos profundidade. É o propósito dessa sociedade que você seja superficial. Então hoje as pessoas sabem de tudo um pouquinho, não são profundos em nada. E aí os crentes entraram nessa. Que todo mundo superficializou em Bíblia e não percebeu. Que todo mundo superficializou em oração e não percebeu. Que todo mundo superficializou no evangelismo e não percebeu. Que todo mundo entrou assim numa coisa. O cara me disse, eu ouvi de gente lá da China, que me disse: eu não vou estar na conferência porque eu vou estar trabalhando sábado e domingo. Aí eu disse assim: não pode, vai lá, vai trabalhar. Mas é que se eu não trabalhar, ponto. A que viemos? Viemos trabalho, e isso já me tira, não estou falando que você tem que vir no culto, mas se isso me tirar até do culto, imagina das demais coisas. Você vai ter uma roda cada vez mais consumindo o teu tempo, te tornando superficial e tirando as coisas dessa raiz que você tem assim, tranquilamente, sorrateiramente. Quando você perceber, já não se fala mais disso, já não se conversa mais disso. Aí a religião deixa de ser atos praticantes e passa a ser compromisso social. Onde eu vou? Cristianismo não é um lugar onde você vai, é uma fé que você vive. Entende? Aqui é um lugar que a propósito deveria ser bem diferente do que é. Aqui eu fecho com um versículo para chegar aí, mas vou lá. Me seguem? Sim? Não? É que eu estou tentando tornar uma coisa que ela é pesada, fácil. Secularizou a cultura. O que a cultura fez? Desde o Nietzsche, Deus está morto. Tirou Deus daqui. Então, quando sai a Idade Média, que todo mundo fala, o período terrível da Idade Média, mas que a teologia dominava, quando a teologia é colocada de lado e entra o racionalismo, só o que a razão aceita é que vale. O que aconteceu? Isso racionalizou a cultura. Então os homens perderam a ideia de Deus. Deus foi colocado de lado e o homem assumiu o comando disso. Essa racionalização pegou a cultura e diz assim: nós podemos viver sem Deus. Quando a cultura começou a ensinar isso, entenda que se eu preciso de missionários hoje é na universidade.
A universidade forma os professores que vão educar seus filhos. Kelly vai ser testemunha disso o dia que eu perguntei para os irmãos assim: quantos de vocês já foram na Universidade Livre aqui? Nenhum tinha ido. Eles estão mandando os filhos para um lugar que eles nem conhecem. Eles estão mandando os filhos para um lugar, eles sonham, eu quero que o meu filho seja o melhor profissional. E ele não tem a mínima ideia que esse moleque vai ser alienado da fé, afastado da fé. Então, se nós precisamos de missionários hoje, é aonde se forma o pensamento. Eu tenho que orar por esses meninos aqui na frente todo domingo, para eles serem os profissionais a serviço do reino, para mudar uma nova geração. Porque se eu conheço filhos, é nóis, mano. Eu conheço filhos de missionários que vieram para cá, do meu telefone bater um dia e desesperado o pai e a mãe dizer assim: o meu filho que era líder de jovem agora chegou em casa da universidade e disse que é ateu. Peguei um avião, ele e a Liz para Lisboa. Chora o pai, chora a mãe, chora não sei o quê. Por quê? Porque eram pais que não estavam preparados para dialogar com um filho que começou a tomar porrada na academia e que não tinha preparo daquilo na igreja, nem em casa, caiu igual um pato, bebeu aquilo e disse: agora eu sou ateu. Aí vou eu tentar conversar com o moleque, argumentar filosoficamente, mas eu fiz um fim de semana e fui embora. Nós estamos querendo mandar os filhos para um lugar onde você tem grande possibilidade de você perdê-lo para a fé. Não estou falando da deseducação, e eu ouvi um fragmento de uma palavra de alguém aqui há semanas atrás, que eu acompanho pelos stories do Wagner, que alguém dizia assim: falam em não mandar os filhos para a universidade, temos que mandar. Correto, assino com 3 firmas embaixo. Temos que mandar os filhos para a universidade, preparados. O grande fator é que vocês ainda estão numa igreja séria, bíblica, e que investe nessa ideia de vamos conversar. Vocês estão trabalhando com uma série de apologética. Agora eu conheço um montão de igreja que, se elas fecharem, não faz diferença nenhuma. Para a sociedade, nenhuma. Tanto que aqueles irmãos vão fechar ali, eles vão buscar outra igreja ali com lá. E os bairros não vão nem saber que a igreja fechou, só vai saber quando tiver outra placa que aquilo ali é outra coisa. Essa igreja, se ela não aprender a estar preparada para dialogar com a sociedade, entender que nossa missão é dialogar com a sociedade, vai ser ruim. Alienou a cultura, alienou as famílias, aliena o indivíduo. Secularizou a cultura, Deus está morto. Secularizou as famílias, superficializou. Seculariza o indivíduo. Quando seculariza o indivíduo, até no culto eu venho para orar por mim, para pedir para mim, para cantar para mim, e alguém projetou a Orlando. Um negócio aqui ontem, que o cara já vem com o espelho, né? É tudo dele, para ele e por ele, mas é o do espelho. A sociedade se tornou antropocêntrica. E aí a gente vê que de vez em quando a gente vê essa atitude entre nós e a gente não percebe. Quando o cidadão deixa de fazer pela comunidade e faz por ele secularizou, gente. O problema é que a gente está achando que a pessoa desvia quando ela para de entrar nessa porta. Ela desviou se ela entrou aqui com a mente secularizada. E aí, eu vou correr. Agora eu tenho que correr nisso. Hugh Habermas. Vocês não podem passar para outra vida sem ver sobre esse cidadão, esse é um filósofo vivo ainda alemão. O Habermas vai falar de 3 estágios. Ele é da Escola de Pensamento de Frankfurt, da Alemanha. O Habermas vai falar de 3 estágios. Primeiro, o Habermas dizia assim: a religião precisa desaparecer na Europa. A religião é um prejuízo para a Europa. E todos diziam: a religião vai desaparecer e a Europa vai se tornar um lugar secular. Quando dá uma virada de tempo, nos anos 80, o Habermas diz assim: mas a religião não está desaparecendo. Está começando a chegar africanos, latinos,
e outras comunidades, e a religião não está desaparecendo. Então algo está acontecendo nessa Europa. Aí o Habermas diz assim, então a gente precisa mudar. A religião é lá na sua casinha, você com a sua fé, e isso não tem influência nenhuma na sociedade. Ou seja, você não é a favor de aborto, isso é problema seu, você não fala isso para ninguém. Você não é a favor da eutanásia, você não fala isso para ninguém. Isso é a sua fé pessoal. Aí é quando entrou aquilo, lembra? Do que a turma chama de pós-modernidade, que entrou o relativismo da verdade. É a tua verdade para você, lá no seu quadrado, e essa é a minha verdade, fica aí. E quando eu vejo um crente falando isso, me arrepia, me dá um ruim, né? Eu relativizo a verdade. E aí, quando a sociedade fez isso daqui, o Habermas diz assim, agora a religião vai ficar assim, nos guetos, que é o que muito está vivendo. Se você vive a verdade da relação com Deus nesse espaço, você está numa semi-relativização. Tu pegou tua verdade e pôs aqui e diz assim, é aqui. Aí é quando os crentes têm uma vida dupla. De segunda a sexta eles são seculares e sábados e domingos eles espiritualizam. Então aqui eles cantam canções do Senhor, aqui eles leem palavra do Senhor, e lá fora ele vive uma vida, não estou falando que ele vive pecando, não, ele vive com uma mentalidade secular. Você quer saber assim, quanto uma pessoa está secularizada? É só você perguntar quantas horas ela trabalha por dia. Ah, Gesiel, não. O trabalho dignifica o homem, sustenta a família, faz não sei o que, quem cuida de tudo isso é o Senhor. Se o Senhor não te abençoar, brotherzinho, você trabalha, e o Argeu diz que cai no saco furado, entra em cima e sai embaixo. Conheço pessoas na Holanda que trabalharam né, de domingo a domingo, até receber um diagnóstico, estava com uma doença, e todo o dinheiro que guardaram, voltar para o Brasil e gastar tudo. Uns seguraram, eu estou falando de pessoas frequentando a igreja, gente. Estou falando de outros não. Uns seguraram e outros não. Mas gastaram tudo aquilo que guardaram para um fim, porque você está matando aquilo que Deus deu, que é a mordomia do corpo, e buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e as demais. O povo se preocupa com o que Deus disse, não vos preocupeis com isso, aquilo e aquilo outro. Não, eu tenho que trabalhar por isso, aquilo e aquilo outro. Isso é mente secular. Isso é mente secular. Isso é quando o cara não entendeu que ele está secularizado e não percebeu ainda. Isso é quando a pessoa frequenta uma igreja com a mente secularizada. Né? Me deixa. Mas o Habermas, graças a Deus, como bom ateu, ele disse assim, sou ateu. Mas uma coisa a gente tem que perceber, a religião não vai desaparecer da Europa. Aí é quando ele diz assim, essa é a terceira fase do Habermas, quando ele diz assim, por causa dos muçulmanos. Ele diz, a religião não vai morrer na Europa por causa dos muçulmanos, e os cristãos vão ficar correndo para combatê-los, então vão crescer por sombra deles. A Europa deixou de ser cristã e em 2050 a Europa será islâmica. Porque hoje nós corremos atrás do mundo islâmico. Víamos para cá, a seleção de Senegal estava no aeroporto, e daqui a pouco a seleção inteira do Senegal joga seus tapetinhos no chão, ajoelha e vira, uns 30, 40 cara desse tamanho, dessa largura, com seus tapetinhos no chão, estavam uns descalços, tira, põe a meia, põe os tapetes, e todos orando dentro do aeroporto. Aí o Habermas tem que dizer, a religião não morreu na Europa, ela só não é mais cristã. Ele diz assim, os resquícios do cristianismo é correr na sombra do Islã. E aí você vai pegar que o que mais cresce hoje
E aí a gente começa a receber culturas e culturas e abrir não sei o quê, e não percebe o movimento islâmico como ele cresce hoje dentro da Europa. Você vai no comércio, está dominado, você vai na sociedade, está dominada. Eu sou Paris Saint-Germain. Hoje todo mundo é, né? Hoje todo mundo é PSG. Depois de ontem, né? Tá todo mundo fazendo assim. Quem entende, entende. Quem não assistiu, não entende. Todo mundo é Paris Saint-Germain. Hoje, o dono é do mundo árabe. Os grandes clubes ingleses, do mundo árabe. As grandes empresas aqui, do mundo árabe. Os grandes investidores da Europa, do mundo árabe. As grandes levas de imigração que chegam todo dia via África, no Portugal, Espanha e Itália, do mundo muçulmano. Cada dia mais você tem as pessoas dominando e impondo princípios religiosos de mudarem o cardápio de algumas das escolas que estudam os seus filhos, porque eles não querem comer a comida profana que você come. E que querem... Ágata, quando é Ramadã e bate-prova, eles não fazem, né? Eles já mudaram o calendário escolar, eles já mudaram a cultura, eles já mudaram a alimentação. E aí agora eu vou dar um dado para vocês se assustarem. Grande segmento das novas conversões ao islamismo é de jovens europeus. E a gente está na sombra correndo atrás dessa turma. Isso acontece por duas coisas. E aí eu cito uma socióloga da igreja anglicana, que ela fala em pessoas que estão numa comunidade, mas terceirizaram a fé. Ou seja, ela não ora, ela diz, ora por mim. Ela não diz, ela diz, eu não vou, mas eu sei que vocês acreditam. Então ela diz assim que isso é o sentido de não pertencer, mas não ser. A sociedade holandesa, ela não pertence à igreja, mas ela patrocina a igreja. Por quê? O pastor na Holanda é funcionário público. Por que ela patrocina? Porque isso dá desencargo de consciência. Eu não vou, mas eu estou investindo no que eu vou. Eu não vou, mas eu contribuo para pagar o salário do pastor. Eu não vou, mas tem irmã fulana que vai. Não existe. E aí, eu vou fechar, para não ficar divagando tanto com um aspecto filosófico, eu vou fechar com uma coisa bíblica. Se a religião perdeu a força, o cristianismo perdeu a força na cultura, na sociedade e no indivíduo, como é que nós vamos sair disso? Que solução nós vamos dar para isso? Simples e fácil. Teve um tempo que o cristianismo não tinha influência na cultura, nem na sociedade, porque a gente está tentando dominar aqui e começa aqui. Nós fomos perdendo essa ordem. A igreja em Atos não tinha influência na sociedade, ela era perseguida, não tinha influentes crentes, não tinha youtubers na igreja de Atos, não tinha pessoas com grande influência política na igreja de Atos. A igreja começa a quebrar com a conversão de Constantino no século IV e com a oficialização do cristianismo como religião do império no final do século IV. Ali começa a igreja a quebrar. A igreja funcionava quando ela não era institucional. Ela era coisa de pessoas que viviam cristianismo na pele. Se o cristianismo não voltar para a nossa pele, morremos. A igreja de Atos não influenciava a cultura, a igreja de Atos não influenciava as grandes massas sociais, a igreja de Atos influenciava pessoas. Ia subindo a porta do templo e diz assim, meu, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. E fazia uma baita de uma revolução com aquilo.
levantava o paralítico. Aí você vai do capítulo 3, 4, 5 e 6 até o 7 em cima desse rolo todo aqui, porque quando falavam para ele, nós vamos prender vocês, prendiam aqui porque vocês curaram o paralítico, soltavam eles da Porta Formosa, eles chegavam ali, eles já tinham juntado uma multidão e estavam contando daquele milagre, fazendo, pegavam, levavam eles, põe na cadeia, o anjo descia, soltava, era briga, porque era cristianismo na pele. Aí você vai pegar o Atos 2, o final do Atos 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão do pão, do partir do pão e as orações. Que comunhão você tem com a palavra? Que comunhão você tem com a Eucaristia? E aqui mais é uma palavra que quando a gente fala os crentes, ele falou Eucaristia. Eucaristém é participantes da graça. Tem um monte de termos que a Igreja Católica roubou e a gente não fala, né? Diz, ai meu Deus, se eu falar isso. Eucaristém está lá na Bíblia, participantes da graça. A palavra Eucaristia vem daí. Quando você toma pão e vinho, você está falando, eu sou participante da nova aliança. Quando a gente faz festa por tomar pão e vinho na mão, um monte de gente já acostumou. Ele está conversando, ele pega o pão, ele está trocando uma ideia, ele pega o vinho, ele toma isso daí, não tem mais sentido espiritual. Se o cristianismo se tornar só uma religião, perder essa essência espiritual, nós vamos perder essa comunhão com o partir do pão, nós vamos perder essa comunhão com os apóstolos, e aí vai dizer assim, e todos estavam cheios de temor. Temor é reconhecer Deus sobre todas as coisas, não é medo, é temor. Temor é quando eu olho para Deus e diz, Deus. Temor é quando eu dobro os joelhos e eu não tenho Senhor, que não é Senhor. Essa igreja, ela tinha temor, gente. E a Bíblia diz, e tinham maravilhas e sinais. E eles tinham tudo em comum. E aí segue dizendo que eles tinham singeleza de coração. E eles iam de casa em casa partindo pão. Aqui não está falando da Santa Ceia. Aqui está falando que a igreja ia de casa em casa se juntando para comer Bíblia e celebrar. Quando a teologia, nós defendemos, ou o princípio teológico com o qual nós trabalhamos em nossa comunidade de fé é a teologia da mesa. Quando a gente perde o sentido de teologia da mesa, a gente vira teologia institucional. Na mesa que você senta, que você abre o seu coração, que você fala, e a igreja ia de casa em casa e entrava e ela crescia, mas quem fazia a resposta disso era você nas casas. Era você dos seus amigos. Você precisa abrir a porta da sua casa e chamar o seu vizinho e dizer, entra aí. Um dia minha vizinha segurou a porta do elevador e eu, como bom crente, entrei e falei, assim a senhora vai para o céu 2 vezes. Ela falou, mas eu não quero para o céu. Aí eu dei aquela parada, respirei, achei que ela estava brincando. E disse, não, se ela vai para o céu, ela não tem o mínimo interesse no céu. Aí eu parei e falei, opa, eu tenho que ser diferente. Por que se ela não quer para o céu? Ela disse, filho, depois que morrer, inferno. Morreu, acabou. Aí eu disse, não, mas não dá para me brigar com ela no elevador. Então a partir daquele dia eu e a Lise começávamos a viajar, chegar e dar uma coisa para ela. Viajar, chegar e colocar uma coisa na caixinha de correio dela. Até o dia que ela se injuriou e chegou para a Lise e falou assim, por que você me gosta tanto de me dar presente? A Lise disse, porque eu gosto de dar presente. Eu falei, eu gosto de receber. Eu disse, então tá bom. E aí quando chegava a Páscoa, eu fazia um cartãozinho com a mensagem de morte de Jesus, dava para ela. Ela foi desarmando. Ela foi desarmando e abrindo. É esse evangelho que precisa voltar, é o evangelho do elevador. É esse evangelho que precisa levantar. O evangelho que você escolhe do lado da pessoa no café e diz assim, tia, bonito, não? E os mais idosos querem falar. E aí no fim ele diz, Jesus te ama. Ele vai ficar bravo. 1, 2, 3, depois ele vai falar mesmo, não vou mais ficar bravo.
Você tem que chegar. Se o Evangelho não voltar para a nossa pele, nós não vamos deixar de ter crente. Porque todo dia vai desembarcar um avião da TAP aí, descer um monte de crente. Nossa, gente, o Wagner, passa aqui? Passa, né? Num lugar que tem aí, passa uma coisa muito engraçada. O pessoal chega e diz assim: pastor, lá no Brasil eu tocava, eu cantava, ele conta umas coisas assim que se diz: cara, chegou a solução dos seus problemas, né? Chegou. Passa 2 semanas, ele diz: pastor, peguei um serviço bom. Eu digo: já vi esse filme. Passa mais 2 semanas, o irmão vazou. Chega 2, ele consegue pegar uma coisa e ele descobre que existe uma coisa aqui chamada Ryanair. E ele consegue ir daqui para lá com 20 euros. E daqui a pouco você vê ele assim: pastor, não tenho tempo, eu tenho uma viagem. Pastor, não tenho tempo, eu tenho um serviço. Pastor, eu não tenho tempo, pastor, não tenho. Mas estou aqui, pastor. Aqui é onde? Não estou falando do frequentar, estou falando que compromisso, o reino ainda está correndo no teu sangue. Quando você olha, você chega em Amsterdã, você sente uma pressão espiritual, que um dia a Liz, no desespero dela, olhou e falou assim: quando o João escreveu que o mundo jaz no maligno, ele estava aqui em Amsterdã. E aí você vê, um dia nós estamos andando na rua e a filhinha do irmão está andando do lado da gente e diz: Gente, olha lá, olha lá. Aí que eu olho, ela estava me mostrando as vitrines onde ficam as prostitutas. E aí a Liz foi tapar o olho da menina, a mãe dela: não, deixa, ela vê isso daí todo dia. O que essa mãe fez? Secularizou a filha, disse que aquilo ali é um pedaço de carne, disse que isso é banal e que nós estamos nesse lugar porque esse lugar é que é bom. O que é progresso, o que é vantagem, o que é meu filho estar num lugar bom, o que é no meu filho. Se você não trabalhar o seu filho, ele vai ser mais um que vai ser alienado e vai ser um explorador dessa vitrine. E aí a gente começa a olhar e achar tudo isso normal, gente. A gente começa a achar um monte de coisa lá fora normal. Quando na verdade, se o seu coração não está nesse negócio, que você veio aqui porque você conhece a verdade, e você tem que pôr gana nas pessoas. Tem um versículo na nossa Bíblia que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto grego diz: busque conhecer a verdade e a verdade promoverá em ti a libertação. Ou seja, você tem que pôr a sede pela verdade no coração das pessoas, a ponto que ela busque aquilo, a liberte. Agora, até que ponto a gente está gerando sede do Evangelho na vida das pessoas dessa sociedade? Aqui é lugar onde a gente, não é onde a gente evangeliza. Aqui é lugar onde a gente se cura, se trata, se renova e se prepara, porque o nosso chamado é para o mundo. Aqui eu venho, gente, eu gosto de ver o grupo de música de vocês cantando, né? Eles fazem um louvor, que gostoso. Aí você vem e ouve uma palavra e diz assim: que benção. E aí, segunda, terça, quarta, sexta, maravilha. Aí eu tenho que ir na igreja, eu preciso, estou pesado, eu preciso leve, eu preciso, gente, que culto, eu estou... E que? Onde é que você tira isso? Jesus não diz assim: vamos fazer uma reunião de luz e vai brilhar muito. Ele diz: não, vocês são luz, vão brilhar nas trevas, vocês são sal, vão salgar onde está podre a coisa. É onde você vê que está degradado, que você tem que ir ali fazer diferença. Eu não posso desesperar-me com a vida. E aqui eu pego o gancho, não sei quem que estava pregando sobre aqui: não, nós temos que mandar nosso filho para a faculdade. E tem, gente. Só que esses meninos têm que ir lá e ser luz. Só que aí vai ter muito uma coisa assim: filho repete comportamento. Meu pai nunca me mandou orar. Meu pai nunca me mandou ler a Bíblia. Meu pai era pastor. Só que meu pai era cozinheiro do dono da Sadia. Então meu pai tinha que sair de casa muito cedo, e ele acordava 4h30, porque quando o seu
Atílio acordava, ele já tinha que estar na casa dele. E ele morava ali no Alphaville. Em Barueri, né? Ele morava ali no 1 do Alphaville. Só que você descia 4h30, meu pai não sabia ler quieto. Então você vinha 4h30 da manhã e você escutava assim. Ele estava lendo a Bíblia. E depois você saía dali, ele estava de joelho orando. Eu cresci, virei adolescente e envelheci vendo meu pai fazer isso. Eu cresci vendo minha mãe com um guardanapo, um pano de prato, sei lá, eu nas costas, fazendo comida e uma lágrima descendo, e a gente dizia: mãe, o que foi? Ela falou: não, estou aqui falando com Deus. Meus pais nunca me mandaram orar. Meus pais nunca me mandaram ler a Bíblia. Eu cresci dentro do Evangelho. O Evangelho era vida. E o dia que o Evangelho se tornar institucional, vira essa Europa. Nosso resgate é voltar para Atos. Nosso resgate é voltar para ser cheios do Espírito Santo. Nosso resgate é voltar para ser dominados pelo Espírito Santo. Nosso resgate é voltar para dizer assim: cara, não tem muita coisa não, mas eu tenho algo dentro de mim que pode mudar a tua vida. Levanta, a gente tem algo dentro da gente. Se nós vamos pular a cadeia, cara, põe. Mas há um Senhor que vocês prenderam, mataram, mas Ele ressuscitou e Ele quer salvar vocês. O Pedro faz isso, você está preso, legal. Há uma igreja que mexia com as estruturas e era de meninos, aquilo que eu estava falando na sexta-feira, de meninos, mas era uma igreja que estava viva. O que nós estamos querendo? Cada vez um templo maior, cada vez uma coisa assim que eu precisa, é bom, mas o Evangelho se faz na rua, o Evangelho se faz onde você trabalha. A tua paróquia é o mundo, a tua paróquia é onde você... A igreja mais ineficaz que eu conheço é a igreja de latinos na Holanda. A grande massa trabalha em casa de família, limpando. Eles têm o acesso que um pastor nunca vai ter. Eles têm um acesso à alta sociedade holandesa que nunca vai pisar numa igreja. E que o holandês, ele senta com todo empregado dele, põe um chá na mesa e uma bolacha, né, que é cite-se bem, ele te pergunta assim: quer um café? Quer. Aí ele abre uma lata, tira uma bolacha, te dá e fecha a lata. Funciona assim. E aí elas todas sentam à mesa com seus patrões. Todas sentam e conversam com os seus patrões. Sabe quantos daqueles são evangelizados? Sabe em que brecha que eles dão? Eu conheço uma pessoa ao ponto do patrão dizer assim: eu sou ateu, mas me fala desse negócio aí, me convence disso daí. E ela diz assim: mas aí eu não sabia o que dizer. Aí nós queremos impactar uma sociedade. A gente precisa começar de novo. Tem duas coisas básicas: oração e Bíblia. Atos 6 e 4. Nós cuidaremos da oração e da palavra. Crente que não ora, crente que não tem vida com Bíblia, vai fazer nada. A Europa chegou onde chegou aqui, a reforma começou aqui, gente. Nós tínhamos as maiores igrejas, os grandes teólogos estão aqui, as grandes coisas foram aqui. O grande se tornou isso. De todo mundo olhar agora e dizer assim: o Islã em 2050 será a principal religião da Europa. Não é o Islã que vai brigar na escola do teu filho, é o teu filho que vai estudar na escola do Islã. Ou nós vamos montar uma escola escondidinha de cristão lá no cantinho e vai estar no refúgio da gente. Que bênção que você está na Europa. Amém. Queria que chegasse mais gente, queria, mas que soubesse que ele é cidadão do reino. A Bíblia diz que nós somos embaixadores nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. A palavra peregrinos em grego, lá quando Pedro fala, é paraoikos, ou seja, que tem uma casa paralela.
Você está de passagem nesse lugar. Usa isso para o reino, porque o teu lar não é aqui. O teu chamado é eterno. Você é cidadão dos céus nesse lugar. Se você pôr a mão nas coisas do Senhor, o Senhor põe a mão nas tuas coisas. Ninguém chega aqui por acaso. Deus sabe por que você trabalha onde trabalha, está onde está, vive onde vive, teus vizinhos que tem. Você é para ser o homem de impacto nesse lugar, mas você tem que entender que você é paróquicos. Você está de passagem nesse lugar. O seu lugar é o céu. O céu é a tua casa. Então, se você está aqui, é para fazer coisas a serviço do reino de Deus. Gente, eu queria agradecer. Faltam 14 segundos, eu religiosamente não passo do horário. Então, mas esse é um assunto que eu recomendaria que vocês pesquisassem, porque ele é muito interessante para se entender, para entender por que você tem que ser cristão. Encerrou o relógio. Amém, gente? Aplaude o Senhor. Queria convidar você para ficar em pé, se o grupo de louvor puder vir aqui. Eu quero orar